Hoje falaremos sobre o primeiro sermão da igreja. O primeiro sermão pregado pela igreja depois que a igreja foi batizada com o Espírito Santo, conforme registrado no capítulo 2 de Atos, como vimos na semana passada. Depois de ser derramado o Espírito Santo e aconteceu toda aquela situação em que eles ouviram falar em línguas, em seus próprios idiomas, as maravilhas de Deus, então eles tiveram uma reação dizendo que era algo estranho, que estavam bêbados. Então Pedro toma a palavra e começa a pregar. Então eu vou fazer a leitura do versículo 14 até o 36. Atos 2, 14 em diante. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque não são apenas 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me-lhes falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel seja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Irmãos, este é o primeiro sermão da igreja apostólica, da igreja após ser inundada pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui o primeiro sermão, e isso é significativo porque o próprio Jesus disse que Pedro, ele teria a mensagem que seria considerado aí a chave
do reino dos céus, como prometeu Jesus. Pedro aqui então toma a palavra após esse momento e ele apresenta então o primeiro sermão. Nesse primeiro sermão, nós, Igreja de Cristo, temos muito o que aprender. Aqui nós iremos observar que o sermão aponta como a igreja deve pregar, o que a igreja deve pregar e, diante da pregação, o que esperar. Então eu quero fazer algumas considerações, olhando o sermão de Pedro, que é o sermão mais poderoso da história, já que nós temos diante desse sermão uma conversão de milhares de almas. Então nós devemos aqui pontuar e com isso aprender o que a igreja deve pregar. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero que você considere: a nossa pregação tem que ser relevante. E o que eu quero dizer com relevante? Alguns acham que para a igreja ter uma mensagem relevante, ela precisa agradar as pessoas, ela precisa satisfazer as pessoas. Isso traz consigo um perigo muito sutil. Houve, há alguns anos atrás, um movimento chamado de movimento de plantação de igreja, eles usavam um termo em inglês, mas que significa sensível ao que ouve. Se dava mais ou menos assim: o plantador de igreja fazia uma pesquisa na vizinhança do local onde haveria o culto e a reunião, e ali perguntava se as pessoas gostavam de ver um pastor de terno ou de roupa mais esporte. Então a maioria respondia, então ele anotava. Depois ele perguntava se aquelas pessoas gostavam de músicas mais em um certo estilo, ou rock, ou mais pop, enfim, em seus variados estilos. As pessoas então respondiam, e esse plantador de igreja anotava. Ele também perguntava se aquelas pessoas teriam algum problema de ouvir músicas não evangélicas, não cristãs, dentro de um culto. E essas pessoas acharam, não tem problema nenhum ouvir, afinal de contas há algumas músicas, e de fato há, que não tem nenhuma indicação ou insinuação imoral. Então esse plantador então vinha e começava uma igreja a partir dessa pesquisa. E lamentavelmente isso daí se espalhou e atingiu até mesmo igrejas tradicionais, igrejas que eram igrejas bíblicas, e também conheci igrejas presbiterianas, e eu conheci um plantador de igreja que havia caído no canto dessa sereia, né? Caiu nesse engano. Então ele plantava, ele tentava produzir uma comunidade que fosse então atraente e relevante. O grande erro, irmãos, é achar que as pessoas no mundo, as pessoas que ainda não nasceram de novo, as pessoas que são escravas de Satanás, não confessam Jesus como Senhor, tenham em si qualquer habilidade ou condição de dizer como que a igreja deve orar. Esse era o erro fundamental. Mas, irmãos, ao olhar a mensagem de Pedro, nós vemos que a igreja, ela deve se preocupar sim com as pessoas, mas com suas reais necessidades espirituais, e não com seus desejos e anseios de diversão por meio de uma comunidade. Quando Pedro, então, ele olha ao que as pessoas estão falando, o que está acontecendo aí, ou eles estão bêbados, Pedro, ele começa respondendo a esse questionamento. Quando ele diz, ali já no versículo 14, 15, ele diz: irmãos da Judéia, aqui o que está acontecendo, não estão bêbados. Então a primeira lição que temos: a mensagem da igreja deve responder aos questionamentos das pessoas. A mensagem da igreja deve trazer informações necessárias, contundentes e instrutivas para as pessoas, a partir
de suas dúvidas e de suas necessidades espirituais, que muitas vezes elas também não têm consciência disso. Então, o primeiro ponto que eu trago para os irmãos com o primeiro sermão da igreja é que, para sermos relevantes, precisamos responder aos questionamentos das pessoas, do mundo. Mas isso não significa adequar a mensagem, adequar a adoração, adequar os nossos conceitos e crenças a partir do que o mundo está querendo. Não. Nós, irmãos, para sermos relevantes, precisamos responder aos questionamentos do mundo. Mas, irmãos, o sermão ainda nos mostra mais alguns aspectos de aprendizado. Observe, quando ele dá a resposta, ele então prova para aquelas pessoas o que é que Deus estava fazendo na igreja. Quando ele afirma, o que está acontecendo aqui está cumprindo o que foi profetizado por Joel. O seguinte: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Segunda lição que temos então com o primeiro sermão da igreja. A igreja deve ser guiada, modelada e orientada a partir desses dois princípios que conhecemos: uma pessoa e a palavra. Observe que Pedro diz, o que está acontecendo aqui foi dito pelo profeta Joel, ou seja, ele recorreu à Escritura, para provar que aquilo que estava acontecendo estava de acordo com a Escritura. E depois ele diz que o Espírito Santo foi derramado, mostrando, portanto, que a igreja, o que acontece na igreja, o que vai ser feito na igreja deve ser feito pelo Espírito Santo. Nós vamos lembrar um pouco, irmãos, das palavras de nossos símbolos de fé, quando dizem esses símbolos que Deus nos fala pela palavra e por seu Espírito. Deus nos fala pela palavra e por seu Espírito. E aqui estamos vendo Pedro mostrando que o acontecimento que estava sendo questionado era cumprimento da palavra e ação do Espírito. E como é isso? Palavra e Espírito, preste atenção. Somente a palavra, lendo, a pessoa não pode compreender a verdade salvadora. Porque senão as pessoas que eventualmente se aventuram em ler a Bíblia, elas então seriam automaticamente salvas. E isso não acontece, porque o próprio Jesus, quando confrontou os fariseus, o que ele disse para os fariseus? Vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que terão vida eterna, mas elas que testificam de mim. Observe que ler a Bíblia para os fariseus era quase que uma superstição. Eles achavam que iriam extrair a vida eterna conhecendo a Bíblia, mas a Bíblia dá testemunho de Jesus e eles não estavam aceitando Cristo. Com isso, entendemos o porquê a interpretação reformada diz que Deus nos fala com a palavra, pela palavra e na palavra, mas mediante a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina os olhos, é o Espírito Santo que abre a mente espiritual, por assim dizer, é o Espírito Santo que coloca as verdades da palavra na alma do indivíduo. Então nós não temos só a palavra e nós não temos só o Espírito. Há pessoas ainda no alto de sua ignorância, estupidez e cegueira que chega a dizer, eu sou pelo Espírito Santo, eu caminho pelo Espírito Santo, mas a Bíblia é letra, a letra mata, e ele se afasta da Bíblia. É outra estupidez, porque o Espírito Santo é aquele que produziu a Escritura, inspirou a Escritura, cuida da Escritura e aplica a Escritura. Aqui, irmãos, são dois lados de uma mesma moeda, palavra e Espírito Santo. Isso nos ensina de forma prática o quê? Que a igreja presbiteriana Violetas deve ser uma igreja pautada na palavra, porém profundamente comprometida com a ação do Espírito Santo.
E o Espírito Santo há de realizar em nós aquilo que foi feito e dito aqui nesse texto. Observe que foi dito que na medida que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, certo? Lembre que essa expressão toda a carne está se referindo toda a carne dos que são salvos, tá? Dos cristãos. O mundo não recebe o Espírito Santo. Então a expressão derramar sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, está aqui demonstrando o que o Espírito Santo faz com a humanidade da igreja, com a comunidade da aliança. Então veja, o texto diz que o Espírito Santo capacita crianças, o Espírito Santo capacita jovens, o Espírito Santo capacita idosos, o Espírito Santo capacita até pessoas não muito instruídas, servos e servas. É essa a ideia, mostrando aqui que o Espírito Santo vai agir sobre todos, em todos, para anunciar as maravilhas de Deus. Agora, irmãos, acabou aquela ideia de que só os levitas, só os sacerdotes é que pregavam, ensinavam, instruíam. Não, agora você já ouviu essa expressão em algum momento, o sacerdócio universal dos crentes. Todos receberam o Espírito, como diz aqui, e todos podem e devem profetizar. E o que é essa profecia? Evidentemente, com a Escritura completa, nós nos referimos ao conteúdo que o Espírito Santo inspirou e selou mediante os apóstolos e os autores inspirados. A igreja é movida pelo Espírito, pautada na palavra. Então veja, esses dois pontos no primeiro sermão. Primeiro ponto, a igreja, ela para ser relevante, ela precisa responder os questionamentos das pessoas, como Pedro respondeu. Segundo lugar, a igreja, ela deve caminhar mediante palavra e espírito, fidelidade ao Senhor e crendo na sua ação soberana. Na semana passada, eu ainda mencionei essa questão do Espírito ser derramado e ouvir um som como de um vento, ao passo que lembramos que o próprio Jesus disse que assim como o vento sopra para onde quer, o Espírito Santo age da maneira que quer. Dessa forma também, o Espírito Santo, ele vai agir por meio da igreja. Terceiro ponto, irmãos, o que aprendemos com o primeiro sermão da igreja. Agora, aquilo que é chamado do conteúdo da mensagem. A igreja tem que ter uma mensagem, preste atenção, cristocêntrica. Repito, a igreja deve ter uma mensagem cristocêntrica. E o apóstolo Pedro provou isso no seu sermão. Porque a partir do versículo 22 até o versículo 35, o que é que o apóstolo Pedro começa a explicar aqui para aqueles que estão ouvindo? Primeiro ponto, Pedro fala do ministério terrestre de Jesus. O versículo 22 em diante, ele vai dizer que Jesus, o Nazareno, ele fez vários sinais, prodígios e milagres. O que é isso? Ministério terrestre. Jesus, enquanto no mundo, enquanto na terra, ele já exercia os seus ofícios, porque ele era ungido pelo Espírito Santo. A palavra Cristo significa ungido, e ele foi ungido por Deus para realizar esses sinais e milagres. A mensagem cristocêntrica da igreja deve levar em conta o que Jesus fez quando esteve no mundo, seus milagres, seus ensinos, suas palavras, suas ações, tudo de Jesus, tudo. Quando você lê os evangelhos, procure ouvir até mesmo a respiração de Jesus. E a Bíblia às vezes diz que o próprio Jesus expirou, em alguns momentos ele ficou indignado. Então nós, como igreja cristocêntrica, devemos falar da vida de Jesus como foi apresentado nos evangelhos, e tão somente nos evangelhos. Tome cuidado para não produzir um Jesus ao seu gosto. Nós podemos cair nessa tentação. Mas é o Jesus dos evangelhos, é aquele lá,
poderoso, glorioso, amável, dócil Jesus. Então nós aprendemos que uma mensagem cristocêntrica deve, em primeiro lugar, levar em conta o ministério terrestre de Jesus, o ministério terreno, enquanto ele esteve no mundo. Segunda parte dessa mensagem cristocêntrica, a Bíblia aqui mostra no versículo 23 que ele, Jesus, morreu segundo o plano de Deus. Segundo o plano de Deus. Olha o versículo 23. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Então, o segundo conteúdo de uma mensagem cristocêntrica é o que é? A morte de Jesus. Falar que Jesus morreu, mas ele morreu em primeiro lugar não porque ele foi pego pelos romanos e traído ali pelos judeus, não. Ele morreu porque isso era determinação de Deus, propósito eterno de Deus antes da fundação do mundo. Deus escreveu isso e Ele mesmo colocou isso em cumprimento. Ele mesmo fez que isso acontecesse. Às vezes nós assistimos alguns filmes de Jesus e pessoas ali matando, espancando Cristo, e ficamos olhando aquela cena e parece que Jesus estava angustiado para fugir daquilo ali, e parece que estava tudo saindo errado para um Messias que seria um Messias político, conquistador, alguém que iria livrar os judeus do domínio de Roma. Não. Nós olhamos na Escritura tudo aquilo, cada tapa, cada espancamento, cada ferimento foi segundo determinou Deus e a sua presciência. Isso, irmãos, para mim entra dentro daquilo que é um dos grandes mistérios da Escritura, que é a doutrina da predestinação e da providência. Aqui diz claramente que mataram Jesus, porque ele determinou, Deus Pai determinou fazer isso, mas ao mesmo tempo quem matou pecou. Isso para nós é meio complicado. Como Deus determina acontecer isso e aquele que faz peca? É o que nós chamamos, irmãos, da responsabilidade humana e soberania divina que caminham juntas. A Escritura fala das duas verdades. Eu não posso abrir mão de uma e não posso abrir mão de outra. Nós temos que caminhar com as duas. Deus determinou a morte de Jesus e quem matou Jesus vai ser condenado ao inferno se não se arrependeu. Essas são verdades. Isso alguns teólogos chamam de paradoxos. Na mente divina isso está resolvido, na nossa não. Mas a mensagem cristocêntrica diz que Jesus morreu. E por que ele morreu? Ele morreu pelos pecados, ele morreu para suportar a ira de Deus, ele morreu para que crentes pudessem ser justificados, ele morreu para que a justiça divina fosse satisfeita. Então a mensagem da morte de Jesus é importantíssima. E pelo amor de Deus, não caia no discurso que nós ouvimos muitas vezes por aí, achando que a morte de Jesus foi um mártir de uma causa, ou de um plano que ele tentou e não conseguiu. Não, a morte de Jesus é expiatória, redentiva, substitutiva, representativa de pecadores. Essa é a mensagem. Mas é tão estranho, eu concordo, dizer para as pessoas hoje que Deus, para perdoar, ele teve então esse plano, que o seu filho fosse executado na cruz. Mas, irmãos, a justiça de Deus é satisfeita porque todo pecado requer a morte. E a morte de Cristo mostra quão horrível é o pecado, quão terrível é o pecado, quão abominável é o pecado. Você quer ter a noção de Deus sobre o pecado? Você deve olhar a morte de Jesus. Nós devemos olhar a cruz. Quão horrendo! Você consegue conceber matar um filho por um pecador? É essa a intenção de Deus, mostrar quão horrendo é o pecado.
E aqui, irmãos, essa é a segunda faceta de uma mensagem cristocêntrica, falar da morte de Jesus. Mas, irmãos, nesse sermão aqui, Pedro continua ainda no conteúdo cristocêntrico, falando de outro fato milagroso que aconteceu na vida de Jesus, ou na existência de Jesus, a sua ressurreição. A ressurreição, irmãos, também faz parte da mensagem do Evangelho. Porque enquanto a morte garante a satisfação da justiça de Deus, a ressurreição garante a minha justificação, a minha vida, a minha santificação. Jesus morre para satisfazer a Deus e ressuscita para nos soerguer da condição pecaminosa. Ele ressuscita por nós, diz a Escritura. Ele vai agora diante dos apóstolos e dizer que venceu a morte. Irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, nós, infelizmente, por causa do nosso modo de vida, correndo, sempre resolvendo coisas, nós nos esquecemos, irmãos, que esse dia que estamos hoje aqui cultuando ao Senhor, foi o dia que o Senhor ressuscitou. E a própria palavra, o próprio nome desse dia, domingo, vem do latim dia do Senhor. Então, a igreja antiga e a igreja reformada sempre compreendeu, irmãos, que o domingo era dia de nós lembrarmos. Tanto que houve esforço por parte de esforços por parte de vários reformadores, tentando realizar a ceia do Senhor todos os domingos. Esse foi o sonho de João Calvino e ele não conseguiu pôr isso em Genebra. Mas, irmãos, a ideia do dia do Senhor, celebrar a ceia todo domingo, era isso que muitos pensavam. Porque é o dia que vamos lembrar que Ele venceu a morte e ali participarmos da ceia do Senhor. Portanto, a mensagem da ressurreição é uma mensagem que constrói a mensagem cristocêntrica. Mas Pedro ainda continua num quarto ponto sobre a mensagem cristocêntrica. Ele diz sobre a exaltação de Cristo. A exaltação. Então, a mensagem cristocêntrica precisa ter a ênfase daquilo que Jesus fez no mundo, segundo os evangelhos, a sua morte, segundo os evangelhos, a sua ressurreição, segundo o evangelho, para a nossa justiça, e a sua exaltação, ou a sua ascensão ao céu. Ele não só ressuscitou, ele subiu ao céu. E ele foi para nos representar. A Bíblia diz que agora, nesse momento, sabe o que Jesus está fazendo? A Bíblia diz que Ele está intercedendo por nós. A luta do Senhor é mais ou menos assim: Senhor, ali a igreja Violetas, tem meus filhos, alguns deles, o coração está tão distante deste culto, alguns deles ainda, os seus corações estão envoltos em pecados, em descrenças, mas eles estão ali, cultuando o Senhor. Recebe essa adoração. Jesus está intercedendo por você agora. Jesus está intercedendo por mim agora, por nós, para que a nossa adoração seja aceita. Você já pensou nisso? Ele está no céu para isso também. Essa é uma mensagem gloriosa. O Filho de Deus intercedendo, Ele está lá, e a Bíblia diz que Ele assentou-se à direita de Deus Pai nas alturas. Que mensagem gloriosa, irmãos! Esse é o Cristo da Escritura. Esse é o Jesus que temos que anunciar, amar, pregar, adorar, servir, imitar a Ele, pois Ele está lá, é o meu representante. Você tem dores? A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, e agora Ele está lá, Ele sabe.
Ele sabe o que é uma dor, ele sabe o que é canseira, ele sabe o que é um abandono familiar, ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que é tudo que sentimos, menos o pecado, diz a Escritura, mas tudo, absolutamente tudo. Agora você imagine esse sumo sacerdote lá, orando por nós, com toda essa consciência. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Irmãos, para finalizar, o sermão de Pedro, o primeiro sermão da igreja, nos ensina também algo de extrema importância. A igreja, então, ela tem que responder os questionamentos do mundo para ser uma igreja relevante. A igreja tem que mostrar que ela é uma igreja pautada na palavra e na ação do Espírito Santo, como o mover de sua atuação. Depois vemos também que a igreja tem que ter uma mensagem cristocêntrica, focada no Senhor Jesus, em seu ministério, em sua morte, na sua ressurreição e sua exaltação. Mas, irmãos, a igreja, ela precisa confrontar o pecador. A igreja precisa confrontar o pecador. Eu vou pedir para que os irmãos leiam, por favor, o versículo de número 36. Atos 2, 36. Os irmãos podem ler, por favor? Irmãos, a igreja não pode deixar de confrontar o pecado. Nós, irmãos, talvez fiquemos com medo, ou até mesmo atraídos por um estilo de mensagem, como eu já mencionei, que dê muito confetes para as pessoas, não é? E é até aparentemente melhor. E como eu já até em outros momentos já ilustrei isso, dizer por uma pessoa que Jesus pode curar suas enfermidades, que Jesus pode dar alegria para o coração dela, que Jesus pode abençoar os negócios dela, que ela pode ser próspera, que ela pode ter a família dos sonhos, que ela pode viajar, que ela pode conquistar, que ela vai deixar de ser cauda e ser cabeça, que vai pisar em lugares altos. Irmãos, quem que não vai querer um Jesus desse? Só falta passar a chave Pix para ele. Mas, irmãos, quando nós olhamos o que Jesus pregava, quando olhamos a forma com que Pedro finalizou essa mensagem, depois de dizer tudo aquilo, ele diz: olha, fiquem sabendo de uma coisa, absolutamente isso aqui, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Pedro mostra o pecado da sua audiência. Vocês têm culpa de sangue. É isso que Pedro está dizendo. E a Escritura mostra, irmãos, que depois disso, nós veremos isso na próxima semana, eles ficaram perturbados diante disso. Mas, irmãos, este é o ponto que devemos ficar aqui para encerrar. Devemos confrontar o pecado. Devemos denunciar o pecado. E continuaremos a fazer isso. Devemos sim, irmãos, lembrar que tudo aquilo que é contra a vontade de Deus é pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado, e que as pessoas precisam ser confrontadas amorosamente, mas precisam. As pessoas precisam ser lembradas. Nós achamos que alguns pecados que já estão sendo aceitos na sociedade, estão sendo aceitos por Deus, e não são, e não serão jamais. Vemos, irmãos, hoje a injustiça nesse país, irmãos. Todos nós sabemos o que cortes judiciais têm feito de forma injusta, cruel, com pessoas que cometeram erros, enquanto você vai ver que
traficantes, grandes corruptos e corruptores estão livres. E o que é isso que não é pecado? Lógico que é. É pecado. Os profetas denunciaram isso. E isso é injustiça das cortes, que têm tem a força e a autorização da arma e do poder sobre o povo. Temos que continuar denunciando, sim, irmãos, o pecado que estamos vendo avançando sobre as famílias, aliciando crianças na escola, esse movimento LGBT, e tem um monte de outra letra que não vou conseguir lembrar aqui, mas é pecado, desagrada a Deus, estão corrompendo nossos filhos, as crianças, e isso é pecado. Deve ser dito para essas pessoas: você precisa se arrepender, você precisa abandonar isso. Um amigo que vai se unir com outro homem me convidou para ir para o casamento, eu posso ir? Não! Você tem que dizer para ele: não faça isso, porque Deus não aprova, é pecado. Irmãos, e tantas outras coisas, a maldade, a corrupção, a infidelidade conjugal, o sexo fora do casamento, tudo isso, irmãos. Há igrejas que isso daí já parece que ficou normal. Divórcio, traição, jovens que acabam um culto de jovens têm a coragem de ir para praticar sexo. Tudo isso continuará sendo denunciado se nós queremos ser uma igreja conforme a Escritura. Mas, irmãos, para todos esses há o perdão e a graça do nosso Deus para mudá-los. Se o Senhor agiu assim em nós, pode agir em outros. É essa a mensagem. Esse Jesus é Senhor e Ele pode mudar a vida, Ele pode transformar e perdoar os pecados. A igreja, irmãos, tem que ter coragem. E quando eu digo igreja, irmãos, você, nas suas conversas, no seu trabalho, na sua convivência, você precisa falar do Evangelho. Precisa dizer. E isso, irmãos, pode ser que em algum ambiente você não possa, mas em outro você vai conseguir. Ore para que Deus te dê a oportunidade, talvez em outro lugar, em algum outro momento, mas fale. Pedro não teve medo, e ele disse qual era o pecado da sua audiência: ter matado Jesus. E o resultado? Houve arrependimento. Que o Senhor continue usando cada um de nós com o mesmo padrão apostólico. A igreja apostólica, a primeira igreja de Jesus é essa aqui, tá? Todas as demais tentam se aproximar dela, tá? Essa é a igreja primitiva, essa é a primeira igreja, essa é a igreja que Jesus fundou, essa daqui, tá? A nossa confissão de fé diz que todas as igrejas debaixo do céu têm impurezas, mas essa aqui Jesus começou com essa pregação perfeita. Então que nós sejamos, irmãos, portadores dessa herança, em nome de Jesus. Amém?